Ana Luísa, uma filha linda, carinhosa, doce, inteligente, criativa, mas que não conseguiu resistir à depressão. Foi uma grande guerreira. Não pensem que foi fraca. Pelo contrário, mesmo com seu corpinho mignon e com a sua doçura, ela teve muita garra para lutar até onde conseguiu. Bom, Ana, em primeiro lugar eu queria te agradecer demais por ter vindo até São Paulo e conversar com a Mar sobre um tema tão importante, dois temas que servem de alerta, que é a depressão e o suicídio. Primeiro, quero pedir licença para entrar na tua história. Enfim, só posso te agradecer por estar aqui hoje, compartilhando com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, a abertura de estar falando sobre esses temas. São difíceis, mas a gente tem que falar por quem não tem coragem de se expor. A sua filha única, Ana Luísa, ela conviveu anos com a depressão. Eu queria que você me contasse quais foram os primeiros sinais que ela teve e quais medidas você tomou na época. Então, para a gente não teve ela estava em depressão. A princípio, a gente imaginou que pudesse ser algo físico, talvez um cardíaco, porque ela era bem magrinha, pequenininha, e a gente via o coração dela mesmo mexer assim de uma forma que assustava. Então, eu levei ela a um cardiologista, ele fez os exames e deu tudo negativo, e daí a gente começou a levar em outros médicos, né? Aí eu levei no psiquiatra, pensando, deve ser a pressão desses trabalhos finais da faculdade, porque ela era muito perfeccionista, exigia muito dela mesma. E daí ele também achou que era isso, numa conversa com ela. Então ele passou um ansiolítico, um remedinho para ela ficar mais tranquila, e passou esse final de ano, ela se formou, só que os sintomas continuaram. Foi piorando, foi quando ela começou a se automutilar, e a gente descobriu, né, porque eles escondem quem faz isso, e a gente levou num outro psiquiatra. Ela topou de ir, que também é uma coisa que hoje eu sei que tem pessoas que sofrem de depressão e que não querem ir, também, né, tem outra coisa, médico. até ter uma sinergia com a pessoa que está tratando você, até você Sim, conseguir se abrir psicólogo, e ter essa liga com o profissional. Exatamente. Né? No caso da Ana Luísa foram 4 anos nessa luta dela. Busca, né? E nessa busca ela passou por uns 5 psicólogos até ela chegar nessa última. Que ela gostava. Que ela gostou e que ela falou, é essa. Né? E ficou até partir. Quando ela finalmente conseguiu se abrir com uma psicóloga, que foi essa última, vocês descobriram que ela tinha um trauma, que ela passou anos carregando e voltou à tona 10 anos depois, desencadeando a depressão. Praticamente 10 anos depois. Então todos esses sintomas que ela tinha, na verdade, era um transtorno pós-traumático, mas que ele foi vir à tona 10 anos depois. Por quê? Nós achávamos que era por causa do TCC e, na verdade, ela estava com um namorado mais sério, né? Então, provavelmente, nessa época ele quis ter uma intimidade maior, foi quando ela entrou num pânico. Então, todos os sintomas dela eram de pânico, de uma síndrome de pânico, que ele acompanhou esses 4 anos de vida dela, foi super companheiro, super compreensivo, mas ela entrou nesse pânico e foi quando ela se lembrou de tudo que ela tinha vivido, porque na verdade ela tinha meio que apagado isso, né, da vida dela. Esse é um tema que a gente vai tratar muito sério. O que aconteceu quando ela tinha 10 anos? Ela passou por um abuso sexual na escola que ela estudava, né? E a gente nunca imaginou, quando ela se abriu com a psicóloga, ela pediu para a psicóloga chamar eu e o pai dela, e contar, e que a psicóloga tinha permissão de, assim, o que a gente quisesse perguntar, poderia perguntar. A princípio, para a gente foi um choque, né? Porque quando ela tinha 10 anos, vocês não tinham ideia que isso estava acontecendo? Não, e não tivemos. E daí a gente faz porque foi tudo muito rápido, né, Mariana? Quando ela contou para a psicóloga, isso foi em dezembro, e ela veio a falecer em julho. Então, assim, foram 6 meses, e nesses 6 meses que ela se abriu e que ela reviveu tudo isso, ela teve uma piora muito grande, porque ela teve que reviver todo esse trauma dela, né? Então, na verdade, ao invés dela melhorar, ela teve uma piora, então teve que tomar mais remédio, a psicóloga fazia um trabalho junto com o
psiquiatra, né? E para a gente também viver tudo isso ao lado dela, você vê sua filha sofrendo da forma que sofreu, por tudo que ela viveu, e daí você se imaginar, eu não tive muito tempo de voltar atrás, mas depois fazendo uma retrospectiva, ela aos 10 anos, ela era uma menina assim que ela tinha um tamanho de um 7, porque ela sempre foi pequenininha, magrinha, e daí o que eu vejo? Ela mudou a forma de se vestir nessa época, daí ela começou a usar umas roupas mais masculinas, mas ela sempre gostou de moda, foi até a faculdade que ela escolheu em se formar. Então, assim, é o começo dessa pré-adolescência, então eu imaginei que era a forma que ela estava impondo o estilo dela. Pelo que eu entendi, os abusos se davam nos banheiros do colégio durante a aula de educação física. E mesmo assim ela ficou com medo, né, de contar. Pelo que a gente deduz, sim. E uma dos fatores que ela ficou é que ela chorava que não queria fazer educação física. Daí ela falava que tinha dor de cabeça, que ela passava mal, ela falava que ela não queria fazer. Daí eu consegui um atestado médico para ela e ela não foi fazer nesse período, mas no ano seguinte ela mesma voltou a fazer as aulas por conta dela, né? E não reclamou mais. Eu sei pela psicóloga que nesse período ele saiu, ele tinha 16 anos, então eu acredito que ele se formou e saiu do colégio. Então ela retomou a vida dela. E ele ameaçava ela, né? Que ia matar você e sua mãe. Que ia matar eu e na cabecinha dela. Não só na cabecinha dela, porque hoje eu converso com várias pessoas que já passaram por isso, né? Pelo abuso. A gente sabe que é natural o agressor ameaçar. Foram 4 anos de tratamento contra a depressão, né? Com Foram muitos 4 altos anos. e baixos, medicações, trocou de terapeuta várias vezes. E a Ana também, ela mantinha a cabeça ocupada, né? Ela fazia canto, curso de estamparia, e ela tinha um namorado. Como era a Ana nessa época, nesses 4 anos? Eram altos e baixos mesmo, né? Sim, tinha dia que ela não estava bem, que ela não queria sair do quarto dela, a gente respeitava, mas por ela se automutilar, né? Eu tinha medo dela, às vezes, automutilação, Mariana, o que eu aprendi nesse tempo e nos relatos que eu recebo, a pessoa não se automutila querendo se suicidar. Automutilação é diferente de corte para você tentar se matar. Então ela se automutila para sentir aquela dor e aliviar a dor que ela sente na alma dela. Então, eu não dormia às vezes à noite nesse período de 4 anos, meu sono já é leve por si só, mas assim, se eu escutasse qualquer barulhinho no quarto dela, que às vezes nem era dela, eu moro em apartamento, às vezes podia ser até do vizinho de cima, eu já pulava, já estava dentro do quarto dela, de medo dela estar se cortando. A terapia ajudou muito, foi uma coisa assim que ela deixou de fazer por muito tempo já no período final da vida dela. Porque existem tratamentos, existem outros modos de você conseguir aliviar essa dor, né? O namorado dela me ajudava muito, mandava mensagem para mim pelo inbox do Face. Como que tá a Aninha hoje? Eu falei, nossa, ela acordou super bem, já foi para aula, já foi fazer alguma coisa, já estava fazendo